Olá, eu sou Larissa Dervaller Pereira e vou gravar sobre o meu trabalho que está sendo apresentado na Semana Micológica de 2021, no eixo temático de divulgação e popularização do conhecimento micológico. O nome do meu trabalho é Funk na Cabeça, explorando conhecimento sobre os fungos alimentícios não convencionais. Bom, o hábito de coleta e consumo de fungos, ele é comum em mais de 85 países, então a gente sabe que tem vários locais onde as pessoas têm esse hábito de coletar cogumelos, trazer para casa, preparar os próprios cogumelos que coletou, né? Então isso não é uma prática muito rara, em mais de 85 países isso ocorre. E a gente sabe que mais de 2.000 espécies de fungos são registradas como comestíveis. Então, muitas espécies de cogumelos, né, e outros macrofungos podem ser incluídas na nossa alimentação. São muitos os benefícios, né, do consumo de cogumelos. Aqui, claro que isso depende de espécie para espécie, de cogumelo, o quanto que a pessoa consome na dieta dela, mas os cogumelos têm sim os seus benefícios, né, como a questão de vitaminas, por exemplo, né, vitaminas B e até vitamina B12, nutrientes, né, então é fonte de proteína, de carboidrato, calorias, fibras, além de ser um alimento baixo calórico, né, tem calorias, mas é baixa caloria, minerais, né, como cobre, selênio, fósforo, potássio, ferro, além de que o consumo dos cogumelos, né, já existem estudos que indicam que ajuda na prevenção do câncer, na saúde dos ossos, a questão da pressão sanguínea ajuda a estabilizar, baixa o nível de colesterol, potencializa o sistema imune, essa é uma função muito importante do consumo de cogumelos, né? É eficaz contra anemia e regula nível de insulina no sangue. Então, vejam que são vários os benefícios dos cogumelos na nossa dieta. Mas, infelizmente, né, no Brasil, no nosso país, a gente tem pouca tradição do consumo de cogumelos. E além de ser pouca tradição do consumo de cogumelos, ainda menos notável é a questão de coleta de fungo silvestre. Então, poucas pessoas, né, têm esse hábito de realmente coletar um cogumelo na natureza e trazer para casa para consumir. Os estudos que a gente tem no Brasil são principalmente de indígenas no norte do Brasil, né, alguns estudos no Nordeste, mas ainda é muito pouco comparado com o tamanho da população brasileira, né? E quem consome cogumelo no Brasil, geralmente são as espécies comerciais, né, que são produzidas em grande escala, como, por exemplo, o champignon, que já tem no mercado do Brasil desde os anos 60, 70, né, e outros, como o shimeji e o shiitake, que foram introduzidos um pouco mais recente na cultura do brasileiro, quando deu o boom da comida oriental aqui no Brasil, lá pelos anos 2000, né? Então, vejam que ainda são pouquíssimas espécies e que esse número poderia ser muito maior, já que a gente viu agora há pouco que mais de 2.000 espécies de fungos podem ser utilizados na alimentação. E aí que entra essa parte do estudo dos funks, né? O que é funk? Funk é uma sigla, assim como para plantas tem a sigla dos punk, funk é uma sigla para se referir aos fungos alimentícios não convencionais. Tá? Então, a minha ideia, né, agora que eu estudo também um pouco os funk, era difundir mais informação sobre isso. Às vezes as pessoas têm interesse nessa parte de coleta e consumo de cogumelos, mas não sabem quais espécies podem consumir, como coletar, quais que são tóxicas, né? Então, minha ideia é difundir mais informação aqui no Brasil sobre os funk. Tá? Sendo assim, o objetivo desse trabalho é divulgar informações sobre as espécies de funks que ocorrem no Brasil e, além de outras informações relevantes sobre essa parte de consumo de fungos comestíveis e cogumelos comestíveis. Então, a minha ideia, né, para popularizar um pouco esse conhecimento sobre os funk, foi criar um perfil na rede social Instagram. Eu nem sabia usar muito bem o Instagram, tive aprendendo aí durante a pandemia, e esse perfil foi aberto, então, em março de 2021, né, foi quando eu criei esse perfil de divulgação científica, cujo nome é Funk na Cabeça. Né? Então, a ideia é, nesse local do Instagram, é um perfil aberto, qualquer um pode seguir esse perfil, né, quem tiver na rede Instagram, e está ali sempre divulgando informação sobre isso, sobre os funks, sobre micologia, cogumelos comestíveis e outros temas que eu também vou comentar com vocês sobre isso.
Então, partindo para a parte de resultados, né, e falando o que tem sido esse trabalho, então, alguns dados até outubro de 2021, que foi quando eu submeti o trabalho para esse evento. Então, de março a outubro de 2021, o perfil já tinha 1.400 seguidores, né? Hoje que eu estou gravando esse vídeo, em novembro, já são mais de 1.500 seguidores, e também tinha mais de 250 publicações. Os temas nesse perfil são os funks, os fungos alimentícios não convencionais. Eu trago um pouco também do ensino de micologia, né? Por ser micóloga, por ser professora, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso também. Micologia e arte é um tema que eu gosto muito, misturar arte com ensino, porque eu acho que através da arte as pessoas também aprendem de uma forma muito fluida. A etnomicologia, que é uma área de interesse também, que eu realizo pesquisas. Curiosidades sobre os fungos, divulgação de eventos científicos. Então, acaba que esse perfil ele foi focado nos funks, né, que são os fungos alimentícios, mas ele faz toda essa parte de divulgação da micologia no Brasil. Os seguidores dessa página, né, desse perfil, são principalmente brasileiros, né? Eu faço questão de publicar em português. Eu sei que talvez teria mais alcance desse perfil se a gente publicasse em inglês, porque várias pessoas de outros países poderiam seguir, mas a minha ideia realmente é divulgar o conhecimento no Brasil. Então, como a gente tem pouca coisa, tão pouca coisa em português sobre o assunto, a ideia realmente é fazer em português, né? Então, principalmente a pessoas do Brasil e também pessoas seguindo dos Estados Unidos, México, Chile, Japão, Argentina, outros países em menor porcentagem. Mas principalmente são brasileiros e outros países, né? E o que eu tenho percebido, a gente acha que no Brasil tem pouco tradição sobre isso, que as pessoas não se interessam, mas com essa experiência que eu tive até o momento, né, desses meses que eu venho fazendo a curadoria desse perfil, para mim fica evidente, tá? Como as pessoas se interessam sobre o assunto, elas se interessam sobre os funks, elas querem saber sobre esses cogumelos, elas querem provar, elas querem saber como que prepara. Então, assim, eu acho interessante que cada vez tem mais pessoas interessadas no assunto. Então, talvez não é que as pessoas não tinham interesse, mas elas não tinham onde buscar esse tipo de informação, né? Então, eu acho que o interesse está aí sim, e é interessante a gente continuar com esse tipo de divulgação científica, né? E outra coisa muito legal das redes é que ocorrem interações, né? Então, quando eu faço publicações no perfil, muitas vezes as pessoas depois começam a tirar dúvidas ali, né? E começa uma conversa ali. As pessoas querem saber como que elas fazem as coletas, como que eu posso identificar essa espécie sem errar, informações sobre espécies tóxicas. Então, nem sempre eu consigo dedicar muito tempo a esse perfil, por causa de minhas outras atividades acadêmicas, né? Mas ali também rola uma interação, uma discussão com o público, quem está seguindo sobre o assunto. E eu acho que essa parte de trocas é muito rica. Inclusive, ocorrem correções, né? Às vezes eu publico algo e alguém vai lá nos comentários e fala: isso aqui é uma informação antiga, uma informação equivocada, não é mais assim. O que eu acho muito legal também, né? Porque eu acabo aprendendo bastante. Bom, então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de publicações que eu tenho no meu perfil. Então, aqui tem algumas capas dessas publicações. Então, como eu comentei com vocês, principalmente a questão das espécies de funks, né? Espécies que ocorrem no Brasil, não necessariamente espécies nativas, né? Por exemplo, esse ano eu publiquei, tive uma postagem sobre os reis da temporada, né? Que falava sobre a caça de cogumelos lá na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, que as pessoas estavam indo atrás dos fungos exóticos, porque estão ali com os pinos, com os eucaliptos, e são os cogumelos, os suílos, portini, lactários, são espécies que ocorrem no Brasil, não são nativas, mas ocorrem no Brasil, né? Então, a ideia é realmente a gente falar das espécies de funks que ocorrem aqui no Brasil, não necessariamente só as nativas, tá? Então, quais são essas espécies? Algumas dicas de identificação, né? São exemplos de postagens. Também a questão de preparos e receitas. Eu não sou nenhuma chefe de cozinha, longe disso. Eu não tenho aquele forte na cozinha, mas eu gosto de mostrar para as pessoas alguns preparos que eu faço com as receitas, para que as pessoas saibam como que você pode incluir os cogumelos na sua dieta de uma forma muito simples, né? Como eu digo, não precisa ser um super chefe de cozinha. Então, você fazer um refogado do cogumelo com manteiga, cebola e tomate, ou fazer empanado, ou fazer frito, de uma forma muito simples, você pode incluir
essas espécies na sua dieta sem que você tenha que ter um grande conhecimento de gastronomia. Então, minha ideia realmente é trazer essa informação simplificada de como preparar e como fazer receitas. Algumas dicas de coleta e consumo, né? Que algumas pessoas perguntam para mim, como coletar, como processar, como desidratar. Então, aonde que a gente encontra os funks, como que coleta, como fazer esse consumo seguro, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de coleta, né? Então, eu gosto de passar algumas informações sobre isso também, porque a gente tem que pensar que, apesar da espécie ser comestível, né? Eu identifico que é uma espécie de cogumelo. Eu sei que ela é comestível. Mesmo assim, podem ocorrer intoxicações. Não porque a espécie era tóxica, mas porque foi da forma que a pessoa coletou o material, a forma que ela transportou, a forma que ela processou esse material, que ela preparou. Então, assim, pode ocorrer casos de intoxicações, mesmo com espécies de cogumelos que são comestíveis. Então, tem que se ter esse conhecimento também. E sobre cogumelos tóxicos, eu acho muito importante estar sempre avisando, como a ideia é divulgar esse conhecimento sobre as espécies comestíveis. A gente não pode falar de espécies comestíveis sem deixar de falar dos cogumelos tóxicos. Eles existem, né? Eles causam problemas e não é incentivar uma micofobia nas pessoas, mas é alertar que o problema existe. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Quais são as espécies que ocorrem no Brasil, quais são os tipos de intoxicações, o que eu tenho que fazer se eu me intoxicar. Tem intoxicações com pets, tem muitas pessoas que perguntam, né, sobre cogumelos tóxicos de gato, cachorro, espécies que são parecidas eu posso me confundir. Né? Então, eu acho que trazer esse tema dos cogumelos tóxicos é muito importante dentro da temática dos funks. Algumas curiosidades, né? Eu tenho um quadro, digamos assim, que se chama Eu Era Micóloga e Não Sabia Que, porque apesar de estar há mais de 15 anos trabalhando com micologia, eu sempre descubro coisas novas, eu acho que essa é a parte legal de ser cientista, né? A gente nunca deixar de aprender, nunca deixar de aprender coisas novas, curiosidades que os alunos às vezes me trazem. Então, é muito legal essa sessão, que são coisas que eu acabo descobrindo e eu acho interessante passar para frente essa curiosidade. Então, essa fica nesse quadro, Eu Era Micóloga e Não Sabia Que. E também outras curiosidades que as pessoas me enviam, alguns resultados das nossas pesquisas que eu acho que são interessantes divulgar para o público em geral, né? Então, são apenas curiosidades que eu gosto de trazer. E alguns posts, né, algumas fotografias são simplesmente, não sei se simplesmente, mas apenas para admiração da funga brasileira. Né? Existem perfis de micologia que publicam muitas fotos lindas de cogumelos, mas que não são brasileiros. Então, eu gosto muito de divulgar, né, a beleza que a nossa funga brasileira tem. É claro que existem espécies maravilhosas de cogumelos em outros lugares do mundo também, né? Mas não vamos deixar de admirar a nossa funga brasileira. Então, vira e mexe, eu gosto de publicar algumas fotos bonitas de espécies de fungos brasileiros. E como conclusão, então, eu espero que esse canal de divulgação científica, né, siga em ascensão, que ele possa atingir diferentes públicos, não só apenas alunos e pessoas da academia, mas também público leigo, né, visando, então, popularizar esse tema no Brasil, o tema das funks, e, de forma indireta também, evitar que haja intoxicações, né? A pessoa bem informada, ela vai prevenir que ocorram essas intoxicações. Aqui algumas referências que eu utilizei durante essa apresentação. Agradeço a todo mundo que segue aí o Funk na Cabeça, que me manda sugestões de temas, que compartilham fotos. Está cada vez ficando mais rica essa discussão. E eu estou achando muito lindo esse movimento todo. Então, eu agradeço todo mundo e muito obrigado. E é isso.